Agora eu quero te convidar à palavra de Deus. Eu quero voltar hoje ao livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 15. Já tem alguns meses que eu não prego no Evangelho de Marcos e eu quero retornar a esse Evangelho que estou pregando expositivamente, versículo por versículo, desde o ano de 2011. Aí a gente fica uma temporada sem pregar, mas a gente sempre volta. Com a graça de Deus, eu quero encerrar esse Evangelho com vocês. Marcos, capítulo 15. A leitura vai ser um pouco longa, mas eu quero contar com a sua paciência, com a sua atenção, principalmente na introdução dessa mensagem, para que você compreenda muito bem o que eu quero dizer, porque se você perder a introdução da mensagem, você vai ficar aí patinando ao longo de toda a mensagem, tá? Marcos capítulo 1. Logo pela manhã, entraram em conselho os principais sacerdotes, com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio, e amarrando a Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Pilatos o interrogou: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Tu dizes. Então os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Tornou Pilatos a interrogá-lo: Nada respondes? Vê quantas acusações te fazem. Jesus, porém, não respondeu palavra, a ponto de Pilatos muito se admirar. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, qualquer que eles pedissem. Havia um chamado Barrabás, preso com amotinadores, os quais em um tumulto haviam cometido homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir que lhes fizesse como de costume. E Pilatos lhes respondeu, dizendo: Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que por inveja os principais sacerdotes lhe haviam entregado. Mas estes incitaram a multidão no sentido de que lhe soltasse, de preferência, Barrabás. Mas Pilatos lhes perguntou: Que farei então deste a quem chamais o rei dos judeus? Eles, porém, clamavam: Crucifica-o. Mas Pilatos lhes disse: Que mal fez ele? E eles gritavam cada vez mais: Crucifica-o. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás, e após mandar açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Então os soldados o levaram para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram todo o destacamento. Vestiram-no de púrpura, e tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram na cabeça. E o saudavam dizendo: Salve, rei dos judeus! Davam-lhe na cabeça com um caniço, cuspiam nele e, pondo-se de joelhos, o adoravam. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes. Então, conduziram Jesus para fora com o fim de o crucificarem. Por que Jesus pode ser considerado um fracasso? Porque ele foi amarrado pelos principais sacerdotes, escribas e pelo sinédrio. Como pode um Deus ser amarrado? Jesus foi um fracasso, porque sendo acusado de muitas coisas pelos seus inimigos, não respondeu palavra alguma, não elaborou uma surpreendente defesa para calar os seus inimigos. Jesus foi um fracasso, porque entre ele e um assassino chamado Barrabás, a multidão preferiu o assassino Barrabás. Jesus não conseguiu conquistar o carisma da multidão, ou ser carismático com a multidão. Por que Jesus foi um fracasso? Porque a multidão exigiu que se aplicasse a ele a pior de todas as sentenças daquele dia, daqueles dias, a morte de cruz.
a morte de cruz. Jesus foi um fracasso, porque se tornou nas mãos de uma autoridade de Estado, Pilatos, um meio para agradar a multidão com inúmeros açoites. E o ritual do açoitamento era um soldado de um lado, um outro soldado do outro lado, o criminoso ficava de joelho abraçado a um tronco, despido, enquanto esses dois soldados tinham na mão uma haste de madeira com um chicote de couro, e na ponta desse chicote de couro havia pedaços de ossos afiados, chumbo e ferro. Então, um soldado do lado de cá dava uma chibatada, e quando ele terminava, o soldado do outro lado dava uma chibatada. Em rituais extremos, as veias mais profundas do criminoso podiam ser vistas. Em alguns desses rituais extremos, a carne era arrancada de tal modo que você via os membros do criminoso, e alguns criminosos não conseguiam sequer ir para a cruz, eles morriam ali mesmo. Jesus, condenado ao açoitamento antes da crucificação. Jesus foi um fracasso, porque o destacamento dos soldados romanos debocharam da sua cara, colocando uma coroa de espinhos em sua cabeça, e o ridicularizaram dizendo assim: salve, rei dos judeus, salve-se, rei dos judeus. Jesus foi um fracasso, porque não pôde salvar a si mesmo quando os soldados zombavam da sua cara com esse insulto debochado: salve-se, rei dos judeus. Por que Jesus foi um fracasso? Porque os soldados desmoralizaram-no terrivelmente, batendo na sua cabeça com um caniço, cuspindo no seu rosto, zombeteiramente ajoelhando-se para adorá-lo, vestindo-o de púrpura para significar a capa de um rei, colocando nele uma coroa de espinhos para significar que fosse um rei fajuto. Jesus foi um fracasso, porque ficou nu na presença dos soldados que brincaram com as suas roupas. Jesus foi um fracasso, porque recebeu como pena máxima a morte de cruz, que era dada apenas aos inimigos políticos dos romanos e aos criminosos dos crimes mais hediondos. Jesus foi um fracasso, porque saiu desse julgamento que nós lemos, julgamento civil, humilhado, escoliado, machucado, sangrando e levando consigo uma cruz como pena de morte. Jesus fracassou. Agora, uma nota de esclarecimento. Tudo o que eu disse até aqui seria a minha conclusão sobre Jesus, se tudo o que eu tivesse sobre ele fosse apenas esse texto que acabei de ler. Se o relato histórico sobre Jesus que eu tivesse fosse apenas esse, se eu não tivesse mais nada sobre a sua história de vida, se eu não tivesse mais nenhuma linha de informação sobre ele, sobre a sua biografia, eu diria em alto e bom som: Jesus fracassou. Se esse texto que lemos aqui fosse o único relato sobre Jesus, eu diria em alto e bom som para todos: Jesus
fracassou, Jesus é um fracasso. Agora acontece que, para alegria nossa, temos mais informações sobre Jesus. Esse texto aqui é apenas uma parte da revelação sobre a vida de Jesus. Eu tenho muito mais informações reunidas sobre Jesus, de modo que eu não posso ler esse texto aqui isoladamente, ilhadamente, separadamente. Esse texto que lemos é apenas um capítulo de sua trajetória na terra. Então veja, quando eu leio esse texto, à luz de toda a história de Jesus, eu posso dizer categórica e peremptoriamente: Jesus não fracassou. Ao contrário, ele foi vencedor por meio de uma lógica completamente diferente da lógica humana. Esse texto aqui do julgamento civil mostra que Jesus é um vencedor diante da história universal. Então, o tema da minha mensagem hoje é vencendo de um jeito diferente. Vencendo de um jeito diferente. E a pergunta que eu faço então agora é: por que Jesus pode ser considerado um vencedor, mesmo saindo de um julgamento civil, humilhado, torturado e condenado? Em primeiro lugar, porque ele estava no controle da situação. Jesus estava no controle da situação. Aí você diz: espera aí, Welton, espera aí. Como assim? Jesus estava no controle da situação, se estava amarrado. Como estava no controle da situação se não rebatia triunfantemente as acusações contra ele? Como assim? Jesus estava no controle se ele não fez nada para sair desse julgamento vencedor? Como assim no controle? O que você precisa entender é que Jesus não foi assassinado. Isso que nós lemos aqui, no capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 20, não foi um golpe fatal contra os seus planos. Jesus não foi uma vítima da história. Esse julgamento civil não foi um acidente de percurso. A condenação à morte de cruz não foi uma sabotagem aos seus planos bem elaborados. Ao contrário, a morte de cruz é o seu plano. Como assim, Welton? Eu não estou entendendo. Para você entender essa história, você precisa compreender o que está por detrás da história. Há uma história por detrás da história do capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 20 de Marcos. Veja, antes de Jesus enfrentar esse processo que culminou na crucificação, ele falou aos seus discípulos sobre esses desdobramentos. Olha que chocante. Então veja o seguinte: Jesus disse aos seus discípulos numa ocasião, bem antes desse processo, num momento íntimo, Jesus disse que quando essa hora chegasse, em que ele fosse amarrado e levado para esse julgamento, e do julgamento para a cruz, Jesus disse que ele ainda assim estaria no controle. Toda essa barbárie estava dentro do plano da redenção. Ouça o que Jesus disse aos seus discípulos em João capítulo 10, versículo 17 e 18. Eu dou a minha vida. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. Ele não foi assassinado. Ele voluntariamente se entregou para o sacrifício. Veja,
Jesus também poderia parar o processo do julgamento e da crucificação na hora que ele quisesse. Ele tinha poder para isso. Ele tinha anjos ao seu dispor para destruir com todos os soldados romanos, os escribas, os fariseus, os capitães do templo. Ouça o que Jesus disse a Pedro, quando Pedro, lá no jardim do Getsêmani, puxou da espada, cortou a orelha de Malco, numa tentativa de defender Deus, de proteger Jesus. Olha o que Jesus disse para Pedro: embanha a tua espada, pois todos os que lançam a mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e Ele me mandaria, neste momento, mais de 12 legiões de anjos? Mas se eu fizesse isso, Pedro, como, pois, se cumpriria as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Mateus, capítulo 26, do versículo 52 ao 54. Com estas palavras, Jesus está dizendo: eu estarei no controle quando esta hora chegar. Mas ainda, em segundo lugar, porque Jesus pode ser considerado um vencedor, mesmo saindo de um julgamento civil, humilhado, torturado e condenado. Porque Jesus antecipadamente falou sobre o que lhe aconteceria em detalhes. Preste atenção nisso. Jesus fala antecipadamente sobre o que lhe aconteceria em detalhes. Em detalhes. A cruz não foi uma surpresa no caminho de Jesus. O julgamento religioso que nós vimos no capítulo 14 e o julgamento civil que nós vimos aqui no capítulo 5 não foi uma sabotagem aos seus planos, ao contrário, estava no script. Jesus nasceu com o propósito de morrer. Jesus nasceu com o propósito de morrer. E Jesus falou aos seus discípulos antecipadamente, de forma profética, sobre tudo o que lhe aguardava em Jerusalém. Ouça o que Jesus disse aos seus discípulos. Marcos capítulo 10, versículo 33 a 34. Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Condená-lo-ão à morte, e o entregarão aos gentios. Hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Só o fato, gente, isso é interessante demais, porque só o fato do julgamento e do processo da crucificação acontecer exatamente como Jesus falou, já o torna digno de adoração. Porque só Deus sabe o futuro, e se Ele fala com propriedade sobre o futuro, logo Ele é Deus. Agora, olha que interessante, como é que Deus escarnece dos escarnecedores. Olha só como Deus zomba dos zombadores. Preste atenção nesse detalhe, me chamou muita atenção. Jesus falou aos seus discípulos antecipadamente, até sobre o cuspe que receberia. Jesus é um vencedor, até recebendo cuspes na cara, porque o cuspe cumpre a sua palavra. Isso é interessante demais. É Deus zombando dos zombadores. É Deus açoitando os açoitadores. É Deus recebendo um cuspe na cara, e esse cuspe na cara revela que Ele é Deus. Mas em terceiro lugar, porque Jesus pode ser considerado um vencedor, mesmo saindo de um julgamento civil humilhado, torturado e condenado? Porque a sua morte foi destruída pela sua ressurreição. Aleluia! A ressurreição, como a morte de Jesus, não foi um evento acidental. Jesus não ressuscitou por sorte. Não foi um reparo da natureza a um ser justo que morreu.
A ressurreição foi um plano arquitetadamente por Deus. E veja, Jesus não deixou seus discípulos sem essa informação. Jesus prometeu que depois da morte viria a vida. Depois da cruz, a ressurreição. Depois da sexta-feira da paixão, viria o domingo arrebatador da ressurreição. Olha o que Jesus disse aos seus discípulos. E Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, condená-lo-ão à morte, e o entregarão aos gentios, hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. Aleluia! Jesus falou sobre a sua ressurreição antes de morrer, e depois que morreu, realmente ressuscitou? Sim, Jesus ressuscitou. E tem um relato bíblico assim da ressurreição de Jesus Cristo, feito pelo apóstolo Paulo, que é a coisa mais linda do universo. Ouça o que diz: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora no tempo em que o texto foi escrito, obviamente. Porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, Paulo, como por um nascido fora de tempo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 a 8. Veja, Jesus não ressuscitou esotericamente. Não foi uma morte, não foi uma ressurreição espiritual. Não foi uma ressurreição psicológica na alma daqueles que queriam tanto o seu mestre ressurreto, que conseguiram esse suposto engatilhamento psicológico. Não, foi uma ressurreição reconhecida no chão da vida. Foi uma ressurreição reconhecida na história. Tem relato histórico. Foi vista por Pedro, foi vista por Tiago. Jesus Cristo foi visto ressurreto por mais de 500 pessoas de uma só vez. Depois foi visto de novo por todos os apóstolos, foi visto por mulheres, e depois de ter sido assunto ao céu, num dado momento ele vem do céu e se dá a revelar ao apóstolo Paulo, que era Saulo, quando estava indo para a estrada de Damasco. O nosso Senhor Jesus Cristo saiu daquele julgamento sangrando, torturado e condenado, mas ele é um vencedor, porque ele não foi retido pela morte. No domingo pela manhã, os grilhões da morte foram explodidos e o nosso Deus ressuscitou dentre os mortos pelo poder do Espírito Santo. Aleluia. Agora, além dessa visão aérea sobre o texto bíblico, o que podemos tirar diretamente desse texto como verdades espirituais para a nossa vida? Em primeiro lugar, a primeira verdade que podemos tirar diretamente do texto: o preço do pecado é alto demais. Tudo que acontece de ruim com Jesus nesse texto só acontece por causa de uma coisa: pecado. Por causa do pecado, Jesus foi amarrado. Por causa do pecado, foi interrogado. Por causa do pecado, perdeu para a opinião pública para um assassino chamado Barrabás. Por causa do pecado, Jesus foi açoitado, ridicularizado, despido, exposto à vergonha, escarnecido e, por fim, condenado à morte de cruz. Daí alguém então indaga: então Jesus pecou? Não, definitivamente não.
Jesus nasceu sem pecado pelo seu nascimento virginal, em que o Espírito Santo veio sobre Maria e fecundou o seu ventre espiritualmente. E outra coisa, Jesus nunca pecou. Durante toda a sua vida, ele se manteve imaculado. Hebreus capítulo 4, versículo 15 fala sobre isso. Então, todo o sofrimento de Jesus não foi pelos seus pecados, mas pelos nossos pecados. Não foi por suas falhas, mas por nossas falhas. Não foi fruto dos seus erros, mas dos nossos erros. Jesus sofreu por causa do nosso pecado. Nós tínhamos uma dívida impagável com Deus. Estávamos debaixo da sua ira. Estávamos condenados ao inferno como salário dos nossos pecados. Mas Cristo resolveu morrer em nosso lugar para pagar a dívida que tínhamos com Deus. Veja a revelação que o profeta Isaías faz dessa realidade espiritual. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Isaías 53, do versículo 4 ao 6. Escute, o pecado exigiu a morte do Filho de Deus, para que fôssemos perdoados e redimidos do nosso estado radical de pecado. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Isso precisa entrar no seu coração, querido, como uma flecha de fogo nesta noite. Jesus Cristo não sofreu por ele sofreu por nós. Ele não sangrou por ele, sangrou por nós. Não morreu por ele, morreu por nós, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. 1 Pedro 2, 24. Agora pense comigo. E pense comigo com o máximo da sua atenção agora. O nosso ponto é: o preço do pecado é alto demais. Preste atenção nisso agora, moço, moça, homem, mulher, pai, mãe, filho, preste atenção nisso. Se Deus não poupou o seu filho do sofrimento, do seu único filho, seu amado filho, o seu unigênito filho, por causa dos nossos pecados, você acha mesmo que alguém será poupado do sofrimento do pecado se não crer em Jesus? Se o próprio Filho de Deus sofreu horrores pelo nosso pecado, você acha mesmo que Deus não punirá no inferno o pecador que não se arrepender? Você acha mesmo que depois de Deus enviar o seu amado Filho para morrer por nós, não condenaria aqueles que não dessem importância ao sacrifício de seu Filho na cruz? Se até Jesus Cristo foi desamparado por Deus na cruz, quando ele gritou assim: Deus meu, por que me desamparastes? Você acha mesmo que Deus não abandonará o não crente no inferno para sempre? O preço do pecado é alto demais. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Há um jeito para os seus pecados serem perdoados. Há um jeito para que a sua história seja redimida. Há um jeito para que o seu destino seja alterado. Você precisa olhar para a cruz de Cristo.
Você precisa olhar para aquele moço de 33 anos que foi pregado ali naquela cruz e clamar por misericórdia a ele, dizendo: faça este teu sangue bendito cair sobre mim, me reconcilia com Deus Pai, traz sobre mim este perdão, e você obterá, porque Ele é bom e maravilhoso para com aqueles que o procuram. Mas em segundo lugar, o que podemos tirar diretamente do texto como verdade espiritual para a nossa vida? Para servir a Deus, é preciso abrir mão do eu. Poucos momentos antes de Jesus ser pego pelas autoridades religiosas ali do seu dia, Jesus estava no jardim do Getsêmani com seus discípulos orando. E uma oração altamente agonizante, de tal modo que o seu suor tornou-se como gotas de sangue. E note bem, era noite, muito frio, e mesmo naquele frio, Jesus olhando para os horrores que o aguardavam, ele suou, e o seu suor tornou-se como gotas de sangue. Mas na sua oração, Jesus disse ao Deus Pai, por 3 vezes o seguinte: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E porque Jesus abriu mão do seu eu, o plano de Deus foi cumprido na sua vida. Jesus sofreu horrores, como ser amarrado, cuspido, ter uma coroa de espinhos na sua cabeça, acusado injustamente, açoitado, escarnecido. Isso aconteceu porque Cristo Jesus abriu mão da sua vontade para fazer a boa e agradável e eterna e maravilhosa e gloriosa vontade do Deus Pai. Ninguém aceita sofrer se não for por uma causa maior. Jesus aceitou sofrer para cumprir os planos de Deus de redimir a história humana. Sem Jesus abrir mão do seu eu, não haveria redenção da humanidade, nós estaríamos perdidos. Porque veja o seguinte, tudo está acontecendo aqui nesse capítulo 15 em meio a uma festa. A festa da Páscoa. E Jesus vai morrer em meio à festa da Páscoa. E o que a festa da Páscoa comemorava? Comemorava a libertação dos israelitas do cativeiro egípcio. E na última noite, antes do povo de Israel sair do Egito, o anjo da morte desceu ao Egito e entrou na casa de todos os egípcios, e aonde havia um filho, e era o filho primogênito primeiro, ele era morto. Os animais primogênitos eram mortos. Mas quando se tratava da casa de um israelita, o anjo da morte não entrava, porque nessa casa do israelita havia uma marca de sangue no umbral da porta. E de onde veio esse sangue? Os hebreus mataram cordeiros e passaram sangue no umbral da porta. E veja, esses cordeiros, séculos passados, lá dentro do cativeiro egípcio, simbolizavam o Cordeiro de Deus que viria no tempo e no espaço para tirar o pecado do mundo. E esse Cordeiro é Jesus. Na cruz, Jesus é feito o Cordeiro de Deus que morre em nosso lugar. E toda e qualquer vida humana que pela fé receber este sangue que vem da cruz sobre a sua vida será salvo, e o anjo da morte não o tocará. Isso tudo aconteceu porque Jesus abriu mão da sua vontade para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a pergunta que eu lhe faço hoje é: você tem aberto mão do seu eu para servir a Deus?
Os seus planos vêm em primeiro lugar ou os planos de Deus vêm em primeiro lugar na sua vida? Você está disposto a cumprir a vontade de Deus até onde? Até onde não dói? Até onde não há lágrimas? Até onde não há ridicularização? Até onde não há pessoas virando o rosto para você? Até onde Jesus se dispôs a cumprir o plano de Deus, até que a última gota de sangue caísse do seu corpo? Como está o seu relacionamento com essa igreja? Como está o plano de Deus para a sua vida na igreja, nas casas, com os GRs? Como está o seu apego ao ministério que Deus tem lhe dado? Os dons de Cristo na sua vida, os dons do Espírito, você tem exercido? Você tem feito bem, você tem colocado a sua vida para ganhar outras almas, você tem convidado outras pessoas para virem à presença de Jesus, para também receberem a marca do sangue dele. Você tem buscado em primeiro lugar o seu reino ou o reino de Deus? Quem está em primeiro lugar na sua vida? E só você pode responder. E por último, o que podemos tirar diretamente do texto como verdade espiritual para a nossa vida? O infinito amor de Deus. Gente, sinceramente, o maior impacto que esse texto traz sobre mim é sobre o escandaloso, infinito, exagerado, abundante, eterno amor de Deus. É o que mais me impacta, é o que mais me atinge. Do versículo 1 ao versículo 20, é ver o amor de Deus de ponta a ponta. É saber que Deus, preste atenção nisso, preste muita atenção nisso. Esse amor de Deus me traz um grande impacto, porque eu sei que Deus não seria injusto caso não oferecesse o seu único filho para morrer em nosso lugar. Deus não ficaria devendo nada a nenhum ser humano na terra, caso não desse o seu filho para morrer em nosso lugar. Não haveria um tribunal montado no universo para penalizar Deus, caso ele enviasse a todos para o inferno. Portanto, gente, quando eu vejo Jesus amarrado, interrogado, acusado, preterido a um bandido, objeto de inveja, açoitado, recebendo uma coroa de espinhos, ficando nu na presença dos soldados, tendo o rosto molhado por cuspes disparados e por fim condenado à morte de cruz, só me faz emocionar. Só me faz emocionar diante desse abundante, rico, imensurável e constrangedor amor. Preste atenção nisso. É preciso ficar muito claro para nós que Deus não estava obrigado a elaborar um plano de resgate para o homem pecador. Deus não seria condenado por ninguém, caso não amasse o mundo de tal maneira, que desse o seu Filho unigênito, para que todo que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Deus não seria mau, caso enviasse a todos nós para o inferno, por causa dos nossos pecados. Sabe por quê? Porque o nosso pecado é um insulto a Deus. O nosso pecado é uma agressão à santidade de Deus. O nosso pecado é um verdadeiro discurso nesse tom. Deus, eu não preciso de você. Eu posso muito bem viver sozinho às minhas próprias custas. Eu posso muito bem saber o que é melhor para mim. Eu posso muito bem me bancar. Eu posso muito bem ser autônomo. O nosso pecado é esse discurso
insultuoso à face do Deus Santo. O pecado é dizer para Deus assim: Deus, eu tenho uma vida melhor para mim que o Senhor não é capaz de me dar. Deus, para mim o Senhor está morto e eu agora sou o Deus da minha própria história. Deus, quando eu como desse fruto proibido, eu digo para o Senhor que eu sei bem o que é melhor para mim. E diante do nosso pecado aviltante, diante dessas nossas palavras ditas com atitude a esse Deus Santo, diante das mazelas nas quais todos nós aqui já se encontramos de um jeito ou de outro, diante do nosso passado sujo, diante dos nossos pensamentos perniciosos, diante das nossas atitudes equivocadas, diante desse afrontamento a esse Deus maravilhoso, olhar para esse Deus e ver nele esse amor que resgata é algo que nos constrange. É algo que mexe com as fibras mais profundas do nosso ser. E é um Deus que se propõe a resgatar o ser humano, não jogando uma corda do céu para a terra e dizendo, pegue aí que eu vou te puxar, não. É um Deus que resolve se encarnar, resolve tornar-se um de nós e resolve nos resgatar pelo caminho dificílimo, pelo caminho do sofrimento, pelo caminho da dor, das lágrimas, do sangue derramado. Ele resolve nos resgatar pelo caminho da cruz, quando Ele recebe sobre si mesmo aquilo que era devido a nós. Queridos, isso é receber o maior de todos os amores. Por isso que John Stott disse: quer saber o significado do amor? Não vá ao dicionário, vá ao Calvário. Deus nos ama. Isso é suficiente para mudar a nossa vida. Esse amor de Deus é infinito, é eterno, é escandaloso, é ilimitado, é incondicional. Deus é amor. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu sobre esse amor de Deus em Romanos 5,8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando eu paro para pensar no amor de Deus, eu fico constrangido. E Paulo falou sobre esse constrangimento, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14 e 15, Paulo disse assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O meu Senhor Jesus venceu de um jeito diferente. A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor, pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos ficar em pé e vamos orar em nome de Jesus. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, é hora de você entregar. Se você não confessou os seus pecados, é hora de confessar. Se a sua vida tem sido mais do mesmo, é hora de você arrebentar com todos os valores do mundo, da carne e do diabo, e render-se a um Deus que te amou e que provou esse amor, não com conceitos filosóficos, mas provou esse amor na própria carne dilacerada, ensanguentada, marcada. Esse é o amor de Deus. Pai, que o Teu Espírito Santo aplique essa mensagem ao coração dos que aqui estão. Que todos saiam daqui hoje, meu Deus, convictos de que viver sem o Senhor é viver perdendo tempo. É viver uma espécie de não vida, porque a vida abundante só é possível no Senhor. Que todos saiam daqui hoje, meu Deus, convencidos pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo. Que todos saiam daqui hoje, meu Deus, entendendo, Pai, que o Senhor demonstrou
o teu infinito amor na cruz do Calvário, e que não dá para viver distante desse amor. Esse amor que não é comparável ao amor romântico entre um homem e uma mulher. O teu amor não é comparável ao amor de um pai, de uma mãe por filhos, nem de filhos por pais. Esse teu amor não pode ser comparado ao amor de amigos. Esse teu amor é transcendental, é ilimitado, é eterno, é abundante, é constrangedor, é rico, redimiu-nos do inferno quando o Senhor não estava obrigado a fazer isso. Nós te louvamos, Senhor. Te louvamos por tão grande amor. Te louvamos por tão grande resgate. Te louvamos por tão grande salvação. É esse amor que nos constrange, Deus. E esse teu amor que nos constrange deve nos levar a viver para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Queremos viver para Cristo Jesus. Queremos dar os nossos dias para Ele. Queremos dar a nossa juventude para Ele. Queremos dar os nossos dons a Ele. Queremos dar as nossas habilidades a Ele. Queremos consagrar os nossos sonhos a Ele. Queremos consagrar tudo que temos a Ele. Queremos viver somente para Ele. Queremos estar com Ele nesta vida e na vida por vir. Queremos seguir com Ele para esse bendito paraíso. Deus, obrigado porque o inferno não é mais o nosso lugar. Obrigado porque não somos mais filhos do diabo. O Senhor das mãos dele nos resgatou e nos fez teus filhos, co-herdeiros com Cristo em todas as coisas. Deus, toda a honra e toda a glória ao teu nome. Obrigado por ter nos resgatado. Obrigado por ter imprimido em nós o selo da salvação. Obrigado, meu Deus, porque nada mais poderá nos separar do teu amor. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem as alturas, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do teu amor, ó Deus santo e maravilhoso. Nós estamos ligados a ti pelo sangue de Jesus, por toda a eternidade. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, as eternas consolações do Espírito Santo, nos leve a viver para Jesus. Amém, 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 amém. Deus te abençoe.